Olá, sejam bem-vindos ao canal Estatística Sem Fronteiras. Neste vídeo nós vamos fazer uma demonstração de um aplicativo amigável para análise de dados com o R. Este aplicativo chama-se R Commander, é um pacote da plataforma R. Nossa apresentação desse vídeo está estruturada em duas grandes sessões. A primeira é a ilustração, que eu já falei, e a segunda é uma apresentação do projeto e do canal. Isso porque este é o primeiro vídeo do canal. Então, nessa segunda parte, nós vamos fazer essa apresentação. Aqui nós vamos começar agora a fazer uma demonstração, uma ilustração do nosso ambiente de demonstração. O que nós temos aqui é uma imagem de um ambiente Linux, Ubuntu, personalizada, customizada, da versão 14.04, não é recomendável mais o uso dessa versão, que ela já não está mais sob a versão LTS, a versão atual do Ubuntu é 20.04. Nós temos aqui um doczinho, mas eu queria falar também que a nossa apresentação está sendo feita, a gravação desse vídeo está sendo feita usando a ferramenta que é um estúdio de gravação cuja sigla chama-se OBS, que corresponde a Open Broadcaster Software. Nós temos também uma lupa, eu vou mostrar aqui para vocês, que nós vamos usar para fazer uma ampliação da imagem da parte de cima. Nós vamos ter duas partes aqui na apresentação. A parte da interface que nós vamos demonstrar vai ficar aqui em cima, mas como às vezes as pessoas costumam assistir o vídeo usando dispositivos móveis, às vezes um display de um celular, que é um display pequeno, quando você tem uma interface com letras muito pequenas, a pessoa com um display pequeno não consegue ver. Por isso a gente vai usar o auxílio aqui dessa lupa, que também é uma ferramenta livre, aberta, assim como o OBS. No caso do Camag, essa lupa chama-se Camag, é um aplicativo obtido gratuitamente na loja do Ubuntu. Enfim, nós temos também no nosso ambiente de demonstração, nós vamos a nossa ferramenta, a nossa interface, ela funciona sobre uma plataforma livre, chamada R. Ela é uma ferramenta multiplataforma, o que significa que o que nós vamos estar fazendo aqui no Linux Ubuntu pode ser feito no Windows e no Mac também. Nós vamos colocar na descrição do vídeo um link para a apostila e uma planilha que nós vamos usar como exemplo de dados. Também vamos colocar o link para essa planilha que vai aparecer na nossa demonstração. Eu vou falar rapidamente aqui do objetivo dessa apostila. Daqui a pouco a gente vai mostrar uma imagem dela, que ela tem como objetivo, ela foi usada em vários cursos básicos de extensão para ensinar sobre a plataforma R, e ela é voltada para um público de usuário básico, tanto de estatística quanto de análise de dados. É um usuário que não é estatístico e nem tem aptidão para a linguagem de programação. Várias ciências, várias formações de nível de bacharelado, estão em centros não tecnológicos e as pessoas aprendem alguma coisa de análise de dados, de estatística, mas essas pessoas costumam não ter essa aptidão. Eu gosto de usar como exemplo aulas que às vezes a gente faz de estatística para pessoal de jornalismo, Então, naturalmente, esse povo não, assim como muitos outros, não tem aptidão para a linguagem de programação. Então, por isso essa apostila ela vai ensinar com ilustrações como instalar o R, instalar a nossa aplicação, que é o nosso aplicativo amigável, o R Commander, tudo no ambiente Windows. Então, essa apostila ela foi usada em cursos de extensão, como eu já tinha adiantado, do projeto Estatística Sem Fronteiras, que tem o mesmo nome do canal.
E os cursos foram feitos em parceria com o Conselho Regional de Estatística da 2ª Região, cursos em parceria com o Departamento de Inovação da UERJ, voltados para funcionários do Prodeg e para públicos não tão específicos assim. Agora eu vou carregar o R no console do Linux. Aqui nós temos um terminal, tá? Daqui a pouco eu vou chamar aqui a nossa lupa. Primeiro eu vou customizar aqui o tamanho do nosso terminal para poder aparecer tudo dentro da nossa lupa. Então, deixa eu só focar aqui a janela num determinado ponto. Aqui. Então, nós temos aqui o console do Linux, né? Ele já está ilustrado aqui, ampliado aqui embaixo, né? Ele corresponde à janela de comandos do Windows, né? E aqui é que nós entramos, por aqui no Linux nós carregamos o R. O R já está pré-instalado, né? Como eu falei, isso você já vai ter que estar configurado no seu ambiente de trabalho, tá? E aqui eu vou já carregar logo o R. No console do Linux a gente digita R maiúsculo, ele já estando instalado aqui, dá Enter, ele vai, carrega o R e posiciona o cursor aqui já com R carregado, né? Vou tentar mostrar aqui com o mouse. Nós temos aqui, né, que o R já foi carregado, né? Nesse caso aqui da nossa demonstração nós estamos usando uma versão anterior à atual. O R atual na plataforma está na versão 4.0. Para efeito dessa demonstração isso não vai fazer qualquer diferença, tá? E ao final aqui embaixo nós temos o cursor, onde nós entramos com comandos da linguagem R. Então a gente precisa conhecer alguma coisa da linguagem R para poder fazer qualquer coisa aqui com essa interface, tá? O que eu vou mostrar agora é a imagem da nossa apostila, tá? Que ela tem um índice, esse índice ele está com hiperlinks, e eu vou mostrar aqui uma das imagens do console no Windows, né? O console do R, né? Essa imagem aqui nós vemos uma interface que no caso do Windows é chamada RGUI. Só que essa RGUI normalmente é a sigla que significa Graphical User Interface. A gente costuma imaginar que é uma interface amigável ao usuário. No caso do R, o RGUI, que é o que aparece quando a gente instala o R, ele, na verdade, não tem aqui maneira de fazer análise de dados. Esses itens de menu que estão aqui, inclusive está ilustrado aqui estaticamente as opções do menu, no caso de pacote, para gerenciamento de pacotes, que aqui na apostila a gente está ensinando como instalar pacotes, né? E aí, mas esse menu aqui não só serve para gerenciamento da plataforma. Ele não serve para você fazer as demonstrações que nós vamos fazer com o RCommander, tá? Porque isso aqui você praticamente não faz nada de análise de dados aqui com essa interface que está aqui. Ela não é tão amigável assim. Tanto é que nós temos aqui o prompt, né? Parece o sinalzinho de maior, né? Em vermelho aqui. E nós temos o cursor posicionado aqui. Aqui no Windows é que também a gente entraria o comando que nós vamos fazer agora no Linux, né? Vou clicar aqui, que é a maneira de carregar usando o comando library. Poderia se usar também o RGUI, tá? E mandar carregar pacote. No caso eu digito library, R maiúsculo, CMDR minúsculos. Abro parênteses, fecho parênteses, tá? Dou Enter. Nesse momento a nossa interface estará sendo carregada. Ela já foi aberta, tá? Nós temos aqui um item de menu. Esse aqui sim é amigável, conforme a gente já vai começar com a nossa demonstração, tá? A partir daqui, por exemplo, no item de menu dados, nós podemos selecionar aqui, pedir para importar arquivos de dados, tá? E vir aqui pedir para importar do arquivo Excel. Aparece uma janelinha de diálogo onde a gente pode informar o nome da tabela dentro
da nossa interface amigável, nós vamos usar a mesma nomenclatura que nós sugerimos na apostila, que é importa do Excel. Tá? Aqui a gente poderia tirar, desmarcar aqui, converter para fator, isso é uma coisa mais adiante, isso aqui não vai fazer diferença nenhuma para o nosso conjunto de dados, que ele é todo numérico, e vou dar OK. E aí vai vir uma outra janela de diálogo, onde nós vamos selecionar o local onde vai estar a nossa planilha, gravada no nosso disco rígido, no nosso HD. Né? No meu caso aqui, cada um vai ter no seu lugar, que vai saber onde cada um sabe onde eu organizo os dados nas suas pastas. Eu vou aqui, eu já sei onde é que está, eu vou aqui selecionando até chegar onde está o arquivo que nós vamos usar nessa demonstração, que é o mesmo que aparece na ilustração da apostila. Tá? O nome do arquivo é esse aqui, exemplo XLS. X. Tá? Vou dar, posso agora mandar abrir. Tá? Então, reparem que aqui nessa seção de conjunto de dados da nossa interface, aparece agora o conjunto de dados ativo importa do Excel. Nós podemos editar o conjunto de dados por aqui, direto pela interface. Poderiam começar o conjunto de dados por aqui. A gente tem exemplos na apostila que a gente faz esse tipo de exercício. E aqui a gente pode dar uma olhada no conjunto de dados. Então nós temos aqui os nomes das nossas variáveis, x, y, z, os conjuntos de dados. Cada linha seria uma representação das informações de um indivíduo, né, para diferentes características para cada indivíduo. Tá? Então esse é o conjunto de dados que lá na apostila nós recomendamos que fosse digitado usando, por exemplo, o LibreOffice Calc. E deixa eu tirar aqui a nossa lupa, não, no momento não. Nós sugerimos que usasse o LibreOffice Calc, digitasse, salvasse com o formato XLSX para que a gente pudesse ler no RCommander. Tá? Isso foi um exemplo que a gente fez lá na apostila para entrar com o conjunto de dados. Lá também nós sugerimos fazer este gráfico que está aqui. Nós vamos selecionar gráfico, matriz de dispersão. Então aqui, nessa janelinha de diálogo da matriz de dispersão, nós vamos selecionar que nós queremos uma matriz de dispersão das 3 variáveis, daquele conjunto de dados que a gente leu. Vou pedir aqui como opções, na aba de opções, para ele mostrar na diagonal histogramas. Eu vou pedir para ele fazer ainda outras opções, linhas de quadrados mínimos. Depois eu vou mostrar isso no gráfico, o que significa. E a linha do tipo SNUF. Aí depois a gente vem aqui, clica em OK. E aí ele faz o nosso gráfico. Deixa eu tirar agora aqui a nossa lupa para ela não atrapalhar na nossa apresentação. Eu vou ampliar aqui o nosso gráfico, que é a nossa ferramenta de análise de dados aqui. A matriz de dispersão é como se, na verdade, nós tivéssemos uma matriz de gráficos. Né? Nós temos aqui 9 retângulos, cada retângulo é um gráfico. E repare que tem um padrão diferente na diagonal. Na diagonal nós temos o histograma. Não sei se vocês lembram que lá no nosso diálogo nós selecionamos o histograma na diagonal. O que é o histograma? É um gráfico de frequências. Nós temos aqui a variável x, ela tem 2 intervalos. Os intervalos a gente consegue ver aqui embaixo, onde está a escala do eixo do x, né? Pensando aqui do ponto de vista de um plano cartesiano, como se fosse um eixo x, o eixo y representaria as frequências. Então, esse histograma, que corresponde a um gráfico de colunas, né? Colunas justapostas, adjacentes, né? Que a altura delas representa as frequências. Significa, nesse caso aqui, que entre 0 e mais ou menos entre 0 e 6, nós temos a mesma quantidade de números da variável x que a gente tem entre o 6 e o 10. Tá? Então, a gente tem aqui seria correspondente a ideia de uma distribuição uniforme, mesma frequência, sendo que aqui as frequências estão agrupadas por intervalos. Né? Então, isso para a variável x. Para a variável y, repare que o padrão do histograma já é diferente. Nós temos uma frequência menor de valores. Agora, no caso do y aqui,
os valores do eixo estão aqui em cima. Tá? Quando você olha na matriz, ele só tem eixo aqui em cima. Então, nós temos no intervalo para a variável y, no intervalo de menos 4 até mais ou menos 0, nós temos essa frequência aqui, mais ou menos da altura de 2. Tá? Uma outra frequência aqui, maior, né, para dados entre 0 e 4, e uma frequência um pouco menor do que entre 0 e 4, porém maior do que entre menos 4 e 0, aqui de valores nesse último intervalo. Né? Então, a forma de uma distribuição, temos 3 formas de distribuições diferentes. Né? Aqui você tem uma concentração de frequência em valores pequenos da variável z. Né? Então, nós temos aqui 3 histogramas. O que nós temos fora da diagonal são os gráficos de dispersão XY, né? Os planos cartesianos. XY, nesse caso, pode ser XY, como pode ser YX, como pode ser ZX, como pode ser ZY. Como é que a gente sabe quais são as duas variáveis que estão nesse retângulo aqui? Vamos dizer aqui que isso aqui seria a primeira linha, tá? A segunda linha da nossa matriz de dispersão, como se cada valor fosse um gráfico diferente. A terceira linha. Nós temos também 3 colunas. A primeira coluna, repare que quando eu restringo a primeira coluna, eu só tenho o X envolvido. Né? Quando eu restringo a primeira linha, também só tenho o X envolvido. Quando eu restringo a segunda coluna, eu só tenho o Y envolvido. Quando eu restringo também a segunda linha, eu só tenho o Y envolvido. Quando eu restringo aqui a terceira coluna, eu só tenho o Z envolvido, tanto na linha quanto na coluna. Agora, quando nós pegamos qualquer retângulo na interseção entre uma linha e uma coluna que não esteja na diagonal, vamos pegar esse caso aqui, esse que está na primeira linha, na segunda coluna. O que nós temos aqui é a interseção de x contra y. Então, no eixo que está aqui na vertical, nós temos os valores da variável x, que nesse caso estão representados aqui, ó, de menos 2 até 10. E no caso de y, do eixo x, nós vamos ter os valores da variável y, tá? Que estão aqui representados aqui em cima. Podiam estar representados aqui em cima como aqui embaixo, mas a representação dos dados do eixo, para não ter números misturados aqui no meio da matriz, ele coloca nas áreas externas, né, os valores dos eixos. Então, nós temos aqui, na verdade, é como se fosse um gráfico dos valores de x na vertical e dos valores de y na horizontal. O que nós temos? Os pontos são essas bolinhas que representam os pares de observação de x e y da nossa tabela de dados. Então, existe um valor na nossa tabela de dados que você tem que o y é igual a menos 4 e o x é igual a 10. Tá? Esse ponto que está aqui. Assim, cada ponto a gente consegue saber os valores de x e y projetando nos eixos. Né? Então, nós também, se vocês estão lembrados, nós pedimos 2 opções. O ajuste de reta de mínimos quadrados, que é essa linha que está aqui, é uma linha reta, que tenta melhor se ajustar esse conjunto de dados segundo um critério de ajuste. No caso, especificamente, o critério de mínimos quadrados. E nós temos uma linha aqui, que é uma linha suave, que é uma splines, né, que procura se ajustar ao conjunto de dados, mas sem uma expressão analítica única. Ela seria uma mistura de várias funçõezinhas que se juntam e se ajustam melhor aos dados. Ela está dando uma forma grosseira aqui de como se dispersam os valores de x e de y. Tá? Da mesma forma, aqui também, nesse retângulo aqui da primeira coluna e da segunda linha, nós também temos a interseção de x contra y. Só que agora nós trocamos. O valor de y está de fato no eixo que a gente costuma chamar de y mesmo, que é o eixo vertical, e os valores de x estão no eixo do x mesmo. Né? Então, esse gráfico aqui é como se fosse esse aqui refletido, trocando a ordem dos eixos. Repare que aquele valor menos 4 e 10, ele está aqui, ó, esse pontinho que está aqui, ó, que
também tem o menos 4 em x e o 10 aqui projetado aqui embaixo. Então são os mesmos pontos, a gente tem ajustes diferentes porque trocou a ordem dos eixos, né? As funções estão ajustadas de maneira diferente. Então assim a gente consegue entender o que tem em cada uma desses gráficos de dispersão, que são análises bivariadas. Nós estamos analisando relações de duas variáveis para cada um desses gráficos. 2 a 2, a gente tem as análises univariadas na diagonal principal da matriz de dispersão e as análises bivariadas, algumas delas refletidas, né? Por exemplo, aqui você teria x e z, e aqui você tem z e x, né? Nessa quina de cá e nessa quina de cá. São a mesma dispersão de z contra x, só trocando a ordem dos eixos. Bom, vou fechar aqui, vou fazer mais uma opção de análise de dados que vai preparar, tem a ver com o gráfico que a gente vai fazer posteriormente. Nós vamos fazer um ajuste de modelo, um ajuste de regressão linear. Agora nós vamos fazer uma regressão múltipla, onde nós vamos selecionar, deixa eu trazer a nossa lupa, eu vou voltar aqui, que eu já fiz, para a gente poder ver com a lupa. Então, nós vamos entrar aqui na opção de estatísticas, ajuste de modelos, regressão linear. Aí vai aparecer essa janela de diálogo aqui. Nós vamos selecionar a variável de resposta, z, como sendo explicada pelas variáveis x e y. Esse é um modelo, não mais de duas variáveis, envolve 3 variáveis. Z dependendo de x e de y. A gente pode dar OK aqui, tá? E agora eu vou mostrar uma outra característica aqui. Deixa eu tirar momentaneamente aqui a nossa lupa, para eu remodelar aqui a nossa janela. Bom, eu vou destacar aqui duas coisas. Primeiro, nós temos um código aqui, tá? Tudo que a gente foi fazendo aqui e ainda vai fazer adiante, com point click, né? Nós temos qual seria o correspondente na linguagem R para que ele fosse processar direto pelo console ou pelo terminal, console do R. Tá? Então aqui a gente tem um script em R. Então a gente, sem saber nada da linguagem R, por exemplo, a gente sabe que essa função ela é de algum pacote. Eu vou depois talvez indicar para vocês qual pacote que ela vem, readxl. Então é uma função que lê arquivos XLS. Tá? E aí ele atribui. Isso aqui é um símbolo de atribuição. Deixa eu trazer nossa lupa. Uma breve ilustração aqui da linguagem R, né? Nós temos aqui, parece uma seta, né? Apontando da direita para a esquerda. Então, o que está acontecendo na função da esquerda aqui com o readxl, ele está atribuindo ao nosso importa do Excel, que é o nome que nós arbitramos para receber a tabela de dados lida. Então, aqui, sem saber nada da linguagem R, eu já aprendi eu fazendo com point click, eu já cheguei a algumas revelações sobre comandos em R que são feitos. O nosso gráfico matriz de dispersão foi feito com a função scatterplot matrix. Tá? E a regressão linear foi feita usando a função lm, atribuindo a esse objeto regmodel.2, e depois a gente pede um summary do regmodel.2. Aqui eu vou fazer uma rápida reorganização da nossa área de trabalho para a gente mostrar a segunda área do RCommander. O RCommander tem essa área de cima, que é o RScript, e tem uma área de baixo aqui, a parte de baixo dele, que é a seção de output. Depois eu falo do RMarkdown. É onde tem os resultados do nosso ajuste de regressão linear múltipla. Então aqui estão os coeficientes estimados. Na verdade, a gente com esses coeficientes estimados, a gente chega na equação de um plano. Que plano é este? Bom, vamos agora... Aliás, deixa eu mostrar, porque eu estava falando disso aqui, mas vocês não estavam vendo essa saída. Eu estou remodelando aqui a nossa interface para ela ficar pequenininha, onde consiga aparecer só Então, eu estava falando aqui da seção de output. Nós temos aqui os coeficientes estimados da equação de um plano.
né? Aqui temos alguns resultados de análise estatística, tá? Do ajuste, enfim, isso aqui não é objeto da nossa demonstração de hoje, tá? E nós vamos fazer mais uma operação aqui. Vamos pedir para o RCommander mostrar para a gente um gráfico 3D. Deve estar difícil de vocês verem aí, tá? Gráfico 3D, porque está sobrepondo a área pequena com a área grande. E o diagrama de dispersão 3D. Dá um clique aqui, ele vai me chamar uma janela de diálogo, onde eu vou selecionar. Agora trocou a ordem, né? As variáveis explicativas são duas. Eu marco aqui, eu estou marcando, prendendo com o ponteiro do mouse e arrastando, tá? Aí a marcação de seleção múltipla, prende e arrasta. Marquei XY, que corresponde mais ou menos ao que nós fizemos lá na ajuste de regressão. E a variável de resposta é a variável Y. Vou também clicar na aba de opções e pedir para ele mostrar o ajuste de quadrados mínimos, linear. E vou dar OK. O nosso gráfico 3D está aqui, mas eu não vou mostrar ele por aqui não, vou mostrar por outro lugar. Eu vou mostrar ele lá numa janelinha HTML, já vou informar como. Deixa eu chamar a atenção aqui para a segunda aba, que é importante. Existe a linguagem R, que a gente vai passando, está imaginando que a pessoa não tem interesse de aprender, mas se quiser, está aqui uma opção. E tem uma linguagem de marcação chamada R Markdown. Agora eu vou precisar reajustar o tamanho aqui da minha janela, para que a gente possa dar uma olhadinha, uma inspecionada rápida aqui no código R Markdown. Esse é um código que permite que nós façamos relatórios, tá? Que podem ser olhados em outras plataformas. Uma linguagem de marcação do R. R Markdown. E aí a gente vai poder fazer um relatório que vai poder ser visto num formato HTML, no formato PDF, pode ser visto no formato .docx do Word, tá? Aqui, ou do LibreOffice Writer, né? Aqui nós podemos, por exemplo, colocar um título, né? Exemplo do canal do YouTube. A gente pode customizar como é que vai ficar esse relatório aqui. Boto meu nome, que eu vou me apresentar melhor. A gente pode colocar aqui uma data, fazendo isso aqui no dia de hoje, que é 9 de junho 2020, né? E aí a gente tem vários blocos aqui de comandos, tá? Ele carrega, sem mostrar isso aqui, onde você tem de 3 pontinhos e um Rzinho entre chaves, você tem um bloco de comandos R que vai ser executado na hora que a gente renderizar isso aqui num relatório. Nesse caso, desse bloco aqui que começa com esses 3 tracinhos e termina com esses 3 tracinhos, ele não vai executar e não vai mostrar, por conta dessas opções que está aqui, mas ele vai carregar para a memória na hora que estiver renderizando o pacote RCMDR, o pacote car, que ele está usando aquela função library que nós usamos para carregar o RCommander, também é um pacote. Vamos falar melhor de pacote mais adiante. Aliás, a apostila aborda o que significa pacote, o que significa carregar pacote, instalar pacote. Aqui eles já estão todos instalados, por isso eu posso carregá-los com library. Pacote car, pacote RCMDR, muitas das funções que são usadas dentro do RCommander, você precisa carregar esse pacote para que elas funcionem em outro ambiente, tá? Bom, enfim, aí a gente pode aqui, ele carregou também o pacote RGL, que é um pacote necessário para fazer o gráfico 3D. Aqui foi feita a importação, então posso pegar aqui, ó, fora dos códigos, dos blocos de comandos em R, nós podemos fazer um texto que entraria para o nosso relatório. Por exemplo, posso colocar aqui importação de planilha, exemplo, né? E posso ir
customizando, destacando os trechos que eu quero no relatório, que eu já renderizei. Não vou dar mais exemplos aqui não, só vou mostrar como é que ficaria esse relatório numa página HTML, tá? Ou seja, no caso, para chegar nesse relatório, nós usamos não vou demonstrar aqui, mas nós usamos uma ideia chamada RStudio, que é uma das ideias mais completas que a gente... Aliás, para o R é a melhor que tem, mas ela também é muito boa para várias outras linguagens também. RStudio é uma ferramenta extraordinária, mas é para um usuário já em nível intermediário e nível avançado. Como eu falei, o público-alvo da nossa apostila não era o programador R. Mas aqui a gente está mostrando que, mesmo para usar uma linguagem mais avançada, R Markdown, a nossa interface amigável, ela já é tão amigável que ela nos concede aqui um exemplo de um código em que a gente pode pegar, levar para outro lugar, renderizar, e aí, por exemplo, deixa eu ver aqui. Nosso relatório, por exemplo, em HTML, ficou com essa forma que está aqui, ó. Exemplo do canal do YouTube, que eu digitei lá, meu nome, a data 9 de julho, importação de dados de planilha. Esse é um arquivo que está aqui local, mas ele é HTML. Eu poderia usar ele, por exemplo, para alimentar um blog, para criar uma página na internet. Ele já está, é só dar o upload para uma área. E aí, repare, eu fui explicando o que eu estava fazendo e aparece um retângulo identificando qual é o código em R que fez aquilo que eu coloquei no textozinho aqui. Ele destaca o que é linguagem de programação, o que é saída da linguagem. Por exemplo, a geração da matriz de inspeção foi feita com esse comando, e aqui está a saída. Aquela matriz que nós olhamos lá, no ambiente lá do Linux, agora aqui está estático no HTML, aparece aqui a nosso ajuste de regressão linear, os coeficientes que formam a equação do plano, e nós temos aqui o nosso plano 3D. Aquele conjunto de pontos que nós temos no nosso conjunto de dados que nós importamos, tá? O exemplo XLSX, num plano tridimensional nós temos 3 eixos e formam a equação do plano, que a gente pode saber analiticamente lá, mas aqui eu estou fazendo uma demonstração mudando a perspectiva de visão. Esse é o plano que o método de regressão se ajusta. Repare que ele está bem aderente aos dados. É uma característica do método de mínimos quadrados. Ele tenta ficar o mais próximo possível dos dados segundo uma função de custo, uma função de ajuste. No caso, quadrados mínimos. Ele tenta minimizar as distâncias ao quadrado do nosso plano, dos pontos para o nosso plano. Tá? Então aqui a gente tem uma ilustração 3D. Que, repare que mesmo no HTML ele ficou dinâmico, mesmo na interface HTML do navegador, estou usando aqui o Firefox, ele ficou dinâmico. Ok? Então, nós fizemos a demonstração do código Markdown, enfim, deixa eu ver o que falta falar aqui. Mostramos que tudo que a gente fez com point click a gente pode ter um olhar mais avançado com RScript, com R Markdown, mas a gente fez as análises todas sem dominar a linguagem de programação. Tá? Então, agora eu vou me apresentar aqui para vocês para falar do nosso... deixa eu colocar aqui minha imagem. Então, agora eu vou me apresentar. Eu sou Marcelo Rubens, eu sou professor do Departamento de Estatística do Instituto de Matemática e Estatística da UERJ. Sou também tecnologista do IBGE. Acumulo essas duas funções na forma da lei por concurso público. Mas hoje eu estou aqui na qualidade de coordenador do projeto de extensão Estatística Sem Fronteiras. Esse é um projeto que está cadastrado na Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UERJ, e nós estamos fazendo esse visto com a finalidade de difusão, que é a finalidade do projeto, difusão de ferramentas livres. E se você quiser apoiar o nosso projeto, a gente pede que vocês curtam o canal, sejam membro do canal e compartilhe também esse vídeo.
Se vocês vão estar colaborando, eu vou falar agora, vou iniciar a segunda parte da nossa apresentação, que é a apresentação do projeto, né? E vamos lá, que agora eu tenho que tirar a minha carinha e fazer a nossa apresentação. Então esse aqui é o material que eu também vou colocar um link para ele na descrição do vídeo, tá? Em que eu vou apresentar os objetivos do nosso projeto de extensão, né? Aqui, esse material, aliás, diga-se de passagem, isso aqui eu fiz com R Markdown, uma apresentação em PDF que vocês vão poder baixar e rodar na máquina de vocês, e ela tem vários hiperlinks, tá? A indicação gráfica aqui que nós temos no hiperlink é quando um texto está sublinhado. Então, por exemplo, aqui na apresentação que vocês vão ter, vai estar o link para o vídeo, esse mesmo vídeo que eu estou fazendo agora, tá? E por que nós escolhemos o R para analisar dados? Primeiro, porque ele é um software livre de código aberto, distribuído sob a licença GPL, uma licença General Public License. Ela uma licença que garante várias liberdades, né? O conceito de livre aqui ele tem a ver com liberdade de uso, liberdade de cópia. Você pode acessar e modificar os códigos, né? A inteligência do programa, que é a parte mais importante do programa, a gente tem acesso, pode copiar, pode redistribuir. A licença inclusive garante a venda, tá? Ele também garante, como eu não sei se eu destaquei, mas garante a possibilidade de modificação de códigos. Mas quando você modifica código, a gente vai ter algumas restrições que a licença garante para uma questão de propriedade intelectual básica. Se eu me apropriei de algum código, modifiquei, me adaptei e redistribuir, eu estou fazendo uso, mas estou usando o trabalho de alguém. Então a licença obriga eu a reconhecer a propriedade intelectual dos códigos usados. Eu usei o código de fulano, né, do autor do código, e a gente tem essa obrigação de fazer esse reconhecimento. A licença não permite fechamento de códigos aproveitados. É o que garante ela ficar livre, prosseguir como livre. Os softwares livres de código aberto costumam ser seguros por conta da característica auditável que ele tem, né? Qualquer um pode descobrir alguns possibilidade de códigos maliciosos, né, dentro de um código livre, um código aberto, de baixo custo. Baixo custo, no nosso caso, todas as ferramentas que nós estamos usando para a nossa demonstração são de custo zero. E essa é o aspecto para mim mais importante, que é a independência tecnológica. Principalmente do ponto de vista, imagine uma empresa que trabalhe na área de tecnologia, essa é uma das coisas, né, que trabalhe com inovação, essa é das coisas mais importantes. Ela não pode ficar dependendo de um fornecedor para fazer alguma coisa que ela precise para criar uma inovação. Ela teria que depender de alguém, porque o código é fechado, ela não tem acesso, não pode modificar, teria que esperar uma nova versão, isso caso o produtor concorde, enfim. Para mim essa é a questão mais importante, mais até do que a questão de baixo custo. Então vamos falar das vantagens da adoção de software livre, que a gente vai citar aqui duas principais. A primeira é estimular o desenvolvimento da tecnologia através de soluções totalmente adaptadas à realidade nacional, tem a ver com o que eu estava falando antes. Ajuda na estabilização da economia, pois torna desnecessário o envio de dinheiro ao exterior a título de compra e serviços de software. Isso aqui é uma vantagem do ponto de vista macro, né? Se a gente olha para a economia como um todo, essa é uma grande vantagem. Ainda é porque escolher o R para analisar dados. Eu já tinha adiantado que ele é multiplataforma na demonstração que nós fizemos. Vários sistemas operacionais e também dispositivos móveis, né? Então, nas nossas lojas, aí, tanto do Android, enfim, existem já ferramentas. Aqui no próprio Ubuntu tinha o R-Command, ele era um aplicativo que a gente podia baixar na loja. Não sei como é que está agora na versão mais recente do Ubuntu. Tiveram mudanças bastante radicais, né? Ainda
dos motivos adicionais é a disponibilidade de IDE, antecipei a qualidade do RStudio, e de interfaces gráficas do usuário. Nós estamos falando do RComedy. Eu vou clicar aqui nesse hiperlink, porque na nossa página, quando eu cliquei lá, essa página não estava aberta. Ele já, a partir do nosso PDF, ele já abriu aqui no meu navegador o hiperlink que é aquele que estava indicado lá na apresentação. Então nós temos aqui a página do autor do RComedy, tá? E ele, enfim, coloca várias coisas aqui, notas de instalação, coisas importantes, né? Eu vou clicar aqui nesse link aqui, que é o link do livro do autor. Repare, vocês não precisaram comprar o livro para aprender a usar o RComedy. A nossa apostila ajuda a instalar, dá alguns exemplos de uso. Óbvio que não vai ter a abrangência do livro, do autor. Esse é um livro de 2016, acho que já é uma edição já de 2017, enfim. Bom, enfim, isso aqui é uma ilustração da nossa, dos nossos hiperlinks da nossa apresentação. E ainda temos também a motivação de que o R tem uma estrutura modular e flexível, que admite contribuições. No caso do R, isso é uma verdade que se traduz no fato de que nós temos mais de 15 mil pacotes de contribuição disponíveis só na plataforma central da Fundação R Foundation, de pessoas que colaboraram lá, por conta dessa estrutura modular e flexível da plataforma R. O RComedy, por exemplo, é uma dessas contribuições daquele autor, John Fox. Ele é apoiado e adotado por renomadas instituições. Nós temos aqui um hiperlink que vocês vão lá numa página da plataforma onde vai aparecer várias instituições que apoiam o projeto. Enorme comunidade qualificada e atuante. Eu costumo dizer que principalmente essas três características aqui são características básicas para que uma ferramenta livre seja uma ferramenta um case de sucesso, como é o caso da plataforma R. Tá? Ser modular, ter instituições de peso por trás e ter uma comunidade muito qualificada e atuante. Nós estamos falando não mais só de custo baixo, a gente está falando de qualidade. Ainda a gente acrescenta a excelente curva de aprendizado, farto material institucional. Eu mostrei ainda há pouco o livro do RComedy, mas esse link aqui mostra para vários livros que são recomendados pela plataforma R. Além dessas centenas de livros que aparecem lá, a partir desse hiperlink, existe também vários outros livros que eu mesmo já uso alguns que não tem aqui nessa lista gigante de material bibliográfico. Tá? E o escopo é inigualavelmente grande. Eu não conheço maior em termos de ferramentas de análise de dados. Você tem ferramenta para analisar dados e pacotes para analisar dados em circunstâncias, em ciências as mais diversas e variadas possíveis. Aqui é o logo da plataforma, tem um link aqui para a página central da plataforma. Nesse logo aqui, repare que o cursor muda para o padrão de uma mãozinha com um dedinho apontando, significa que essa figura é um hiperlink. Se você clicar aqui, vai lá para a página. Aqui nós vamos descontrair um pouco a nossa apresentação. Tá? Temos a imagem dos dois professores que criaram o R originalmente, que disponibilizaram a versão sob a licença GPL lá pelos idos 95, 96. São professores, se não me engano, de uma universidade da Nova Zelândia. O R, aliás, diga-se de passagem, tem a ver com o fato de que o primeiro nome dos dois começa com R, e também o fato de que ela é uma linguagem que consegue interpretar também tudo da linguagem prima, chamada S. Era uma linguagem anterior que tinha uma grande penetração na comunidade de cientistas estatísticos, né, de professores, enfim. E aí essa linguagem S passou por um problema que o R não deve passar por conta da licença do R. A linguagem S foi fechada, ela era freeware, mas ela não era código livre, não era software livre. E aí a partir de algum momento alguém fechou o código e a comunidade ficou órfã. Então eles
para desenvolver ferramentas para ensino de computação estatística, eles desenvolveram a linguagem R e botaram ela lá na rede. E aí, o curioso dessa foto é que eles colocam aqui, essa foto deve ser lá da época que eles desenvolveram a primeira distribuição, e eles colocam o título lá, eu traduzi como sendo desenvolvedores originais do R programando a dominação do mundo. É uma foto curiosa, né? Não são Pink em cérebro, mas eu acho que eles não deviam ter noção do gigantismo que a ferramenta ia ter hoje, né? Aqui é uma imagem bem informal deles, né? E eu acho que até uma certa ironia, que eles não conseguem imaginar o tamanho que ia ser, por isso que acho que eles colocam essa foto aqui engraçada. Outra foto engraçada também, aliás, voltando aqui, nessa foto tem também um hiperlink para um texto de um deles, que é a história passada e futura do R. Tá? Nós temos agora membros da Fundação R, né, que segundo Eisenhower, a foto representa o intenso esforço de desenvolvimento de software que levou à versão 1 do R. De novo aqui é nosso momento de descontração. Olha o esforço deles aqui num bar, todos bebendo, né? E aqui nessa foto também nós temos um link para a página com a relação atual de membros da R Foundation. Vamos falar do nosso projeto. Mesmo título do canal, Estatística Sem Fronteiras, projeto extensionista, como antecipei, cadastrado na Pró-Reitoria de Extensão da UERJ. Objetivo geral: colaborar na difusão de ferramentas computacionais livres que trazem benefícios para toda a sociedade e que a lógica de mercado não incentiva. O que acontece é que a Fundação R é uma fundação sem fins lucrativos, não que eles não recebam contribuições, recebem contribuições, remuneram os integrantes da plataforma, enfim, as pessoas colaboram, mas eles, por exemplo, como não tem receita pela venda da ferramenta, eles também não investem numa estrutura de venda, de distribuição, né, de propaganda. Isso quem faz é a comunidade e iniciativas como a nossa. Tem várias outras espalhadas pela internet, tem muito material de vídeo aula, instrutivo, sobre R semelhante ao nosso aqui. O nosso tem um objetivo, um público, um foco num determinado público, né? Os objetivos específicos do nosso projeto, nós temos o primeiro, que é um deles, né, que é produzir material bibliográfico didático pertinente em língua portuguesa, do software livre R, LibreOffice e Português SQL. Em relação a esse objetivo, nós estamos disponibilizando a apostila do nosso curso básico, no hiperlink aqui, né? Então, faz parte do objetivo do nosso projeto, produzir material, desenvolver contribuições a serem submetidas e disponibilizadas nas plataformas livres. Isso tem a ver com um projeto de livro futuro, proporcionar treinamentos extensionistas, os cursos de extensão que eu falei, que foram feitos com base na nossa apostila, estabelecer parcerias, desenvolver, manter e divulgar uma página eletrônica para o projeto na internet. Essa página está hospedada no servidor do Instituto de Matemática e Estatística, tem o hiperlink para ela aqui. Deixa eu ver aqui o que mais importante a gente poderia falar aqui. Tá, eu vou fazer aqui um anúncio, né, que nós pretendemos criar ainda esse ano um curso na modalidade curso de extensão com o certificado da PR3 da UERJ, né, cadastrado, curso direitinho, de ensino à distância. Uma das coisas que motivou esse vídeo aqui é a nossa pandemia, né? Essa situação em que a gente está limitado, está em quarentena, não está podendo fazer atividades presenciais. E nós vamos fazer não vou adiantar, não vou fazer um spoiler ainda do título, mas nós vamos fazer um curso de extensão em nível avançado para o segundo semestre. Também dentro dos objetivos específicos, difundir essas ferramentas em círculos científicos que demandem o uso de métodos e técnicas estatísticas. Novamente eu peço para que
curtem o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo, né? Isso é uma forma de colaborar com o objetivo de difusão de ferramentas livres do nosso projeto de extensão. Muito obrigado e até o próximo vídeo.